Olá, meu nome é Adriano e eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem sobre o que realmente aconteceu na cruz de Cristo, na crucificação de Cristo, no Calvário. Uma coisa que é muito falada é sobre a dor física, sobre o castigo físico que foi infligido sobre Jesus, sobre a dor que ele sofreu fisicamente. Os sofrimentos que Jesus experimentou, ninguém mais na face da terra poderia experimentar. Só ele tinha a capacidade de suportar o que ele realmente suportou na cruz. Não foram simplesmente a dor física, ou os açoites, ou os pregos, ou a sua carne dilacerada, a coroa de espinhos na sua cabeça, mas foi algo muito além disso, e é sobre isso que eu queria falar, sobre alguns aspectos do sofrimento de Jesus na cruz. Então, o primeiro deles é a dor física, que eu não vou falar muito, e o segundo deles é a dor de carregar o pecado, a dor de carregar todo o pecado da humanidade. Quando nós experimentamos a experiência, quando nós temos a experiência do nascer de novo, quando nós realmente entregamos nossa vida para Cristo, temos nossa vida transformada, quando Ele faz a obra da regeneração dentro do nosso coração e nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo, nós sentimos uma aversão muito grande pelo pecado. Nós não queremos mais aquela velha vida, nós não queremos mais fazer as coisas que antes nós fazíamos. E o pecado nos incomoda quando nós vemos o pecado à nossa volta, as pessoas praticando todo tipo de iniquidade, falando todo tipo de palavrões e agindo de maneiras ilícitas. Nós ficamos incomodados porque nós somos uma nova criatura em Cristo, e a partir daquele momento nós começamos a crescer e buscar a santidade, buscar estar mais próximos de Deus. Então o pecado realmente nos incomoda. E se o pecado incomoda nós, que continuamos pecando e continuamos vivendo nesse mundo caído, imagina Jesus, que teve uma vida perfeita, que teve uma vida santa, que foi tentado e muito mais do que nós poderíamos suportar, foi tentado em tudo e venceu o mundo. E chegou naquele momento, no ápice do seu ministério, e aí todo o pecado da humanidade foi depositado sobre ele. Ele que foi santo, ele que viveu uma vida pura, sem pecado, naquele momento se tornou pecado em nosso lugar. E tem alguns textos na Bíblia que expressam bem, que nos deixam bem claro o que aconteceu ali. Isaías 53:12, por exemplo, diz: "Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu." João 1:29 diz: "No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo." 2 Coríntios 5:21 diz: "Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, teve uma vida perfeitamente santa, Deus o fez pecado por nós." Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E 1 Pedro 2:24 diz: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro." Ele levou os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro. Foi isso que aconteceu ali. Então, algumas passagens indicam que foi Deus Pai quem colocou nossos pecados sobre Cristo. Como isso foi possível? Do mesmo modo pelo qual os pecados de Adão foram imputados a nós, assim Deus também imputou os nossos pecados a Cristo. Então, Jesus levou todos os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, ali na cruz. O terceiro aspecto do sofrimento de Cristo, que eu quero falar um pouco mais, é a dor do abandono. Como assim a dor do abandono? A dor física e a dor de carregar o mal absoluto dos nossos pecados foram agravados pelo fato de que Jesus enfrentou tudo isso sozinho. É pior do que o fato dos discípulos terem abandonado Jesus, porque isso é relatado em Mateus 26:56, que, porém, quando Jesus foi preso, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Pior do que isso tudo foi a separação que houve entre pai e filho naquele momento. Por que houve uma separação? A palavra de Deus diz em Isaías 59, versos 1 e 2, que eu vou ler só a parte B: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça."
Ou seja, nós vimos no ponto anterior que Jesus estava levando todos os pecados da humanidade sobre ele. Ele carregou todos os pecados da humanidade, todos os pecados da humanidade foram imputados a Jesus. E a palavra de Deus diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus. Então, como Deus poderia anular a si mesmo, anular os seus atributos, a sua justiça, a sua santidade, para olhar para Cristo naquele momento, se Cristo se tornou pecado em nosso lugar? Então imagina a dor de Jesus naquele momento, ele que teve uma comunhão com o Pai constante enquanto estava aqui, ele teve uma comunhão perfeita com o Pai, ele estava o tempo todo em comunhão com o Pai, e naquele momento, a comunhão foi cortada. E não foi só uma comunhão que começou aqui, foi uma comunhão que existe desde os primórdios do tempo, desde o princípio, porque a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, Jesus estava com Deus desde o princípio, e tinha uma comunhão perfeita com Ele desde o começo. Porém, naquele momento único na história, essa comunhão foi cortada, ou seja, houve uma pausa ali naquela comunhão. Em Abacuque 1,13 diz que o Pai é tão puro de olhos que não pode suportar o mal. Ele é tão puro de olhos que ele não pode suportar o mal. Como ele poderia olhar para Cristo naquele momento? E o quarto aspecto do sofrimento de Cristo na cruz foi a dor de suportar a ira de Deus. No jardim, Cristo orou 3 vezes, como eu disse, para que aquele cálice fosse afastado. Mas o que havia nesse cálice? O que tinha naquele cálice? Aquele cálice era o cálice da ira de Deus, que seria derramado sobre ele. Existem 2 passagens em particular que devemos considerar. Uma no Salmo 75,8, que diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra a sorverão e beberão, todos os ímpios da terra. E a outra passagem está em Jeremias 25, de 15 a 16, que diz assim: porque assim me disse o Senhor Deus de Israel, toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviarei, para que bebam e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei entre eles. Ou seja, o cálice da ira de Deus. Era esse cálice que Jesus estava orando. Era sobre esse cálice que Jesus estava orando. Então, como resultado da incessante rebeldia dos ímpios, a justiça de Deus havia decretado um juízo contra eles. Justamente derramaria sua indignação sobre as nações. Ele colocaria o vinho de sua ira em suas bocas e os forçaria a beber até o final. Romanos 3,25 diz que Deus propôs Cristo como propiciação, palavra que significa sacrifício que sofre a ira de Deus até o fim. E dessa maneira transforma a ira de Deus em favor para nós. Então, propiciação é o sacrifício que afasta a ira de Deus. O que Jesus fez foi afastar a ira de Deus de nós, tornando favorável a nós, tornando propício a nós. Aí depois de tudo isso, depois de suportar esse castigo físico, depois de suportar o peso do pecado de toda a humanidade, depois de suportar a dor da separação com o Pai Eterno e depois de suportar a ira de Deus derramada sobre ele, Jesus ainda encontrou forças e com dificuldades ele ainda disse as suas últimas palavras na cruz: está consumado. Tudo foi terminado, a obra está completa. Que grande obra Deus realizou! Que grande obra Deus realizou! Nesse momento a cortina do templo foi rasgado de cima a baixo. Aquilo que nos separava de Deus não nos separa mais. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós não precisamos de intermediário. O sacrifício de Jesus nos deu a liberdade de chegar diretamente ao Pai, de colocar diante dele as nossas petições, de colocar diante dele o nosso clamor diretamente a ele. Nós não precisamos de ninguém mais, não precisamos de ninguém mais. O sacrifício de Cristo foi suficiente.
Toda divisão que havia, toda barreira que havia entre nós e Deus foi derrubada. Jesus destruiu, botou chão abaixo. Antes nós éramos servos, agora nós somos filhos. Nós podemos contemplar o poder da cruz, que é força para o fraco, que é salvação para os que se arrependem, que é esperança para os desesperados, que é paz para os aflitos. Que poder maravilhoso na cruz de Cristo, que poder maravilhoso no sangue de Cristo. Um poder transformador, um poder que transforma vidas, um poder que salva, um poder que cura, um poder que liberta, que continua salvando hoje, que continua curando hoje, que continua libertando hoje, um poder que está disponível para mim, que está disponível para você. E ele continua lá, os braços abertos, os braços ainda abertos, dizendo: venha, venha, venha você também. Foi por você também. Foi por você também. Foi por você também. Deus abençoe a todos.